Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do Grupo Coxa, esse podcast tão importante, tão necessário e que a cada vez a gente vem tentando aprimorar com as demandas de vocês. Ei, Moniquinha, oi, doutora Mônica. A gente chama ela de Moniquinha porque a gente é próximo, você também tem que se sentir próximo. A gente tem tentado cada vez mais, né, Mônica, trazer convidados e demandas que as pessoas também nos mandam, né? O que é muito importante, né? Cada dia assuntos necessários, né? Tocar nessas pautas, levar em conhecimento, informação. Hoje é um assunto extremamente importante com um convidado muito especial que está dando voz a nós, mães de anjo. Então, muito bem-vindo, vereador Cláudio. Muito bem-vindo, vereador Cláudio do Mundo Novo. Muito obrigada pelo aceite do convite. Mas antes de agradecer ao seu aceite do convite, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade já. Isso é não só de estar aqui, mas a sua disponibilidade em relação à causa que a gente trabalhou. Muito obrigada, vereador Cláudio. Paula, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando de trabalhar e de viver esse momento tão especial com vocês. Obrigado a você, obrigado, doutora Mônica, o Grupo Coxa, né, que também está junto com a gente. Muito obrigado pela sua oportunidade. E também a você que nos acompanha aí. Seja muito bem-vindo e espero contribuir ainda mais para esse assunto tão relevante. Sim, é uma pauta muito importante que a gente vai falar hoje. Antes da gente começar essa conversa aqui, eu tenho certeza que vai ser extremamente importante e muito necessária para todos vocês ouvirem. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao Grupo Zelo. O Grupo Zelo é o nosso parceiro que faz com que esse podcast vá ao ar. A gente sabe que o Grupo Coxa é um grupo sem fins lucrativos e para a gente colocar essa estrutura desse podcast no ar, a gente precisa de apoio. E o Grupo Zelo é esse parceiro que está ali de mão dada com a gente, acreditando e principalmente alinhado na proposta que a gente tem de acolher, de entender, né, de dar voz. Tem um programa que, se você ainda não assistiu, assista, que é um programa com o CEO do Grupo Zelo, que é o Lucas Provença, e ele fala um pouquinho exatamente da estrutura do Zelo, né, dessa estrutura importante que a gente também precisa passar, infelizmente, a gente vai um dia precisar, e assim, como que todos os detalhes são importantes no acolhimento. Então, mais uma vez, obrigada ao Grupo Zelo de estar colocando esse nosso sonho no ar, nesse projeto no ar. E agora a gente vai conversar, então, com o vereador Cláudio do Mundo Novo. Tem um release muito, muito lindo da sua vida aqui, que eu vou fazer questão de ler. A gente nem lê tudo, mas, assim, sua história é muito legal. E sabe o que eu acho legal, vereador? Eu acho que dentro da nossa vida e dentro da nossa profissão, cada um escolhe as missões que vão seguir, né? E eu acho que muito do seu trabalho, eu acho que passa a não ser um trabalho, passa a ser uma missão, né? É o que nós consideramos, né? Primeiro que eu vim exatamente da missão, porque eu amo ser missionário, né? Aos 15, 16 anos de idade, entrei para grupo de jovens, já comecei a participar ali, já entender ali que Deus me chamava para algo
especial, que eu não sabia o que era, mas eu continuava um caminho de missão, de evangelizar, de cantar, de entender um pouco da palavra de Deus, de me unir a jovens para ajudar outros jovens, enfim, essa questão social, ela mexe muito comigo, sempre mexeu, e vamos trabalhando, seguindo esse caminho. Ah, que legal. O nosso convidado, então, é natural de Colatina, no Espírito Santo, e com coração belo-horizontino. Foi adotado aos 3 anos por uma família da capital mineira. Ele atua há 30 anos em instituições filantrópicas, focando na recuperação de dependentes químicos e no apoio a famílias vulneráveis. Membro da missão Mundo Novo, que é... Gente, a gente vai deixar ao longo do programa as redes sociais aqui, e se vocês não conhecem, sigam a Missão Mundo Novo para vocês entenderem o que é. É uma entidade católica sem fins lucrativos também. Formado em administração de empresa, é pós-graduado em poder legislativo e políticas públicas. Teve experiência como chefe de gabinete, secretário de desenvolvimento social, esportes e cultura e deputado estadual em 2018. Com 6.068 votos, é vereador pela primeira vez. Além de trabalhar na recuperação de usuários de droga, apoia creches, hospitais, lar de idosos, a paz e defende os direitos dos animais. Destaca-se por sua atuação em projetos de lei para mulheres e pela saúde em Belo Horizonte, com mais de 30 leis em vigor, 102 requerimentos, 20 indicações e mais de 1.400 ofícios fiscalizadores. Estamos falando agora com o vereador Cláudio Mota Campos, o Cláudio do Mundo Novo. Mais uma vez, muito obrigada. E que currículo muito interessante. E principalmente, vocês que acompanharam as redes do Grupo Coaches, tivemos eu, Mônica, Dani Bittar, agora nesse finalzinho do mês do ano de 2023, na Câmara dos Vereadores, né? A convite do deputado, a convite do gabinete, justamente porque ele tinha mais uma pauta voltada para essa questão feminina, não só para a questão feminina, né? Para a questão de mães, né? E foi assim, foi um movimento muito bonito, né, Mônica? Foi algo que repercutiu muito positivamente para todos, eu acredito, né? Assim como, né, as missões, a gente entende que o Grupo Coxa também é a nossa missão. Né? E Dani fala muito isso, assim, que o nosso buraco é a nossa missão. E eu trouxe isso por ter vivido uma perda gestacional. Então, é uma missão que a gente está junto. Dani está muito... Dani, acolhimento, né, no apoio emocional às mães de anjo. Paula, junto das maternidades, os acolhimentos que a gente vem direto. Então, a gente entende e caminhava já com esse modelo de propostas de boas práticas obstétricas, né, de cuidado, porque se a gente entender que 20% das mulheres que engravidam passam por uma perda gestacional, então como essas mulheres estão sendo cuidadas, como elas estão sendo tratadas, então assim, já era uma pauta que a gente ficava aqui no na nossa bolha, tentando fazer o nosso movimento. E aí eu trago uma pergunta, assim, de onde veio esse buraco, né, que te toca para fazer esse projeto, essa lei especificamente da Mãe de Anjo? O interessante é que, como a gente já nasce da questão missionária, já andava muito nos lugares, nos hospitais, percebendo, né, as maternidades que a gente ia. Eu sou uma pessoa de oração e eu gosto de rezar pelas pessoas, eu sou muito convidado a fazer isso. E aconteceu de que eu estava numa maternidade rezando para uma mãe, né, que teve realmente uma perda, e aí eu comecei a me tocar com isso, comecei a entender um pouco, a buscar saber. Na minha casa, na minha família, minha mãe teve 14 filhos, mas ela já tinha uma perda de 3, ou seja, seriam 17. Na minha família é muito grande. Meu pai já tinha 14 filhos quando conheceu minha mãe, enfim, a história é muito grande. Hoje, na minha equipe, o meu chefe de gabinete teve perda também gestacional, a mulher dele teve 3 perdas. Enfim, eu comecei a ficar curioso pelo assunto. E aí, depois que eu vi também o padre Reginaldo Manzotti falar a respeito da Santa Faustina, que teve uma visão, né, ela com Deus, e Jesus falando para ele, olha, ela fez uma pergunta, quem são essas criancinhas que estão aí ao seu redor, Jesus? Ele falou, olha, essas criancinhas são filhos de mães que perderam. Então, elas estão aqui comigo, voltaram para casa, estão comigo aqui. São mães de anjos. E aí me deu essa ideia de a gente fazer algo nesse sentido. E a primeira coisa que eu queria falar, doutora Mônica, que a senhora estava numa audiência pública com a deputada Chiara Biondini, eu nem sabia, nem conhecia a senhora.
E eu estava lá também naquele momento, ia discutindo esse assunto em relação ao aborto. Somos contra o aborto, então foi feita uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa e eu fui convidado pela deputada Chiara a participar. Quando eu vi a senhora lá me falar da senhora, eu fiquei sem graça de interpelá-la ali no momento da mesa, mas eu queria conhecê-la. Eu preciso de conhecer a doutora Mônica, porque ela trabalha algo que vai ser interessante para a gente, impactante, não só no município, mas no estado e, quem sabe, no Brasil, né? Aí nasceu essa ideia da gente fazer uma audiência pública lá na Câmara Municipal, e aí eu convidei as senhoras para ir lá. Também estava a doutora Daniela, né? Estava a Daniela, que é a psicóloga do grupo. Isso. Também convidei hospitais, vários hospitais, várias maternidades para estarem com a gente, mas aí o Sofia Feldman, graças a Deus, enviou psicólogas e outras pessoas que estavam lá junto conosco. Foi um assunto muito importante, foi uma repercussão enorme, tanto nas redes sociais como também lá presente, né? Encheu a sala, os funcionários da Câmara ficaram tocados com o assunto. Eu não me contive, porque o assunto é muito importante, relevante, e tem muita gente curiosa com esse projeto, porque com essa lei. Muito próximo, né? Se a gente pensar que estatisticamente é tão expressivo o número de perdas gestacionais. Sim. Se não aconteceu com a gente mesmo, né, a gente conhece alguém, um amigo, apesar de pouco se falar, né, que eu acho que é um assunto, por isso tão importante o nosso podcast do Colcha, para trazer esse assunto à tona, para dar voz a essas mulheres que muitas vezes vivem um luto solitário, né? Sim. Tá aí, né? Acontece o tempo todo. Aonde estão essas mulheres? Como elas estão sendo cuidadas? Então, assim... Desculpa, você conhece tanta gente que teve perda gestacional e que tiveram um carinho, cuidado de preparar o quarto, preparar toda a chegada da criança, a colocar o nome da criança. Eu não sabia muito disso. Né? Minha mãe nunca me contou que ela teve 3 perdas e que colocou o nome de cada um, porque lá em casa todo mundo é com letra C. Né? Hoje somos 11, né? Já morreram alguns também. Mas todo mundo com a letra C. Eu falei, como é que os que morreram também tinham nome, será? Ela não me contou isso. Ela morreu tem 3 anos que minha mãe faleceu. E a minha mãe de criação está viva até hoje, né? E é uma outra história também que eu até relatei um pouco aí. Fui criado com outra família, mas assim, a gente percebe como que esse assunto ele é importante hoje, colocar em evidência e proteger essas mulheres. Por isso que quis criar o projeto e é hoje lei. É a lei 11.618/2023. Essa é a lei. Esse é o projeto, né? Que hoje o projeto, que é hoje a lei 11.618/2023, que ela chama Lei Mãe de Anjo. O projeto era o 639. Aí o projeto 2023 ele vira depois lei, que é a que você acabou de dizer agora. Então, a gente ficou muito empolgado com isso. A minha equipe toda trabalhando em prol desse projeto, porque viu a necessidade desse projeto entrar em vigor mais rápido. E o mais lindo disso, que depois daquela audiência que fizemos, repercutiu tanto que as vereadoras lá da Câmara, que tiveram também perda gestacional, ficaram comovidas e quiseram também nos ajudar a efetivar ainda mais o projeto, votando todo mundo em primeiro turno, os 40 votos, né? Se o presidente pudesse votar, ia dar 41 votos a favor em primeiro turno e segundo turno. E uma vereadora discursando um dia, ela falou do projeto, falou, Cláudio, eu também, já aconteceu comigo isso, de eu estar amamentando e perguntar a uma pessoa que está do meu lado, vivendo um luto gestacional, cadê o seu filho? Eu não sabia que ela tinha perdido o filho. Eu peguei, e aí, cadê seu filho? Eu estava super feliz no momento. Mas quando ela disse que havia perdido o filho, que ele estava no céu, aquilo me chocou demais. Eu estou ali amamentando, feliz, e aqui do meu lado uma pessoa triste porque perdeu a sua criança. E é isso que você falou, né, Cláudia? Assim, a sua mãe não conversou com você sobre isso. Esse é um assunto que ainda é muito velado, né? Porque as mulheres sofrem sozinhas, né? A gente que frequenta com frequência, né, hospital, a Mônica como médica, tudo, a gente vê isso como a maior realidade, mas é porque eu acho que também a gente tem um olhar um pouco mais aguçado, né, Mônica, assim, em relação ao que está acontecendo. Mas isso é uma coisa muito frequente. E o que acontece é das pessoas não falarem. Então, o trabalho do Grupo Colcha, que realmente
eu, Mônica e Dani, nos juntamos para fazer, cada uma dentro da sua área de atuação ali, o que a gente poderia, a gente se barrava exatamente em algumas questões políticas, que a gente precisava de apoio, sabe? Por exemplo, uma lei como essa. Assim como tem a lei do acompanhante, assim como são leis que beneficiam e que, de uma certa forma, um poder público, né? Você, como vereador, uma voz política, pública muito grande, nos daria a essas mulheres um acolhimento de pequenos detalhes que fazem uma diferença absurda. A gente não está falando de nada tão que a gente precisa mudar o mundo, né? Assim, a gente está falando de pequenas coisas, né, Mônica, que mudam a história. Porque quando a gente entende, né, do cuidado dentro de uma maternidade a essa mãe que chega, né, com um sangramento, com uma perda gestacional, ou, enfim, qualquer queixa que ela dá uma entrada numa maternidade, esse acolhimento ela esbarra desde da portaria. Né? Então, assim, as condutas e as diretrizes que eu falo que são boas práticas, é bom senso. A gente estava buscando bom senso de fazer um acolhimento, identificar essa mulher para que ela não fique exposta o tempo todo a perguntas desse tipo. Sim. Então, colocá-la numa sala diferente, onde as outras estão entrando em trabalho de parto, que essa mulher tem o direito de ficar com o acompanhante. Porque o que eu falo? Assim, eu tenho 20 anos de formada, e atuando enquanto obstetra, a gente não tinha esse cuidado, sabe? Eu falo claramente, porque quantas vezes eu recebi um plantão do tipo, a mãe do box 3 é uma cureta, a do box 4 está em trabalho de parto 5 centímetros, e assim fala, a mãe do box 3 é uma cureta. Então, assim, aonde está o acompanhante daquela mulher que muitas vezes ele não podia estar ali ao lado, né? Então, assim, aquela mulher estava exatamente no box ao lado, onde a outra estava entrando em trabalho de parto, e uma outra com o neném chorando, amamentando. Então, assim, é esse cuidado e esse bom senso que a gente ficava tentando, mas, assim, a mesma portaria onde entra uma mãe que está perdendo, entra uma mãe recebendo alta com seu filho no colo. Verdade. Sabe? Então, assim, aonde a gente consegue esse cuidado de políticas públicas, a gente pode fazer uma outra portaria, a gente pode fazer uma ala de enfermaria diferente, a gente pode fazer um quarto, né? A gente pode priorizar os acompanhantes, enfim. O interessante é que, através dessa audiência pública que fizemos, nós fizemos requerimentos de protocolos para dar diretrizes em relação a essas coisas que está dizendo aí agora. Então, assim, a gente colocou várias coisas e, graças a Deus, isso chegou muito bem na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, né? O secretário acolheu bem, as pessoas que estudaram o projeto junto conosco e a Prefeitura para que fosse sancionado agora em dezembro com o prefeito Fuad. Ô, Cláudio, e por que você escolheu esse nome Mães de Anjo? O nome veio exatamente dessa visão de Santa Faustina, com o padre Reginaldo Manzotti falando isso para a gente. Um vídeo que ele fez, e Santa Faustina diante de Jesus, né, ela teve essa visão, e ali as criancinhas ao redor de Jesus. E aí ela sentiu Jesus dizendo para ela que eram criancinhas que vieram, né, dessa perda gestacional. Então, são mães de anjo. Por isso que esse nome a gente colocou. E ficou tão legal esse nome, a gente ficou muito empolgado com isso. Realmente, isso que a gente fala muito, né? Primeiro, já usar o termo mãe, né? Porque muitas vezes as pessoas nem se identificam como essas mulheres como mães, como elas não têm um filho no colo, a sociedade às vezes nem identifica essa mulher como mãe. Então a gente está falando de mães, né? No caso, já colocou o nome, exatamente, já tratou com todo carinho a criança ali, né? Mãe é mãe a partir do momento da concepção. Então o bebê está ali nela, ele viveu o tempo que ele conseguiu. Se faleceu no parto, se faleceu, então assim, ela é mãe, né? Isso já é uma coisa assim importante a gente falar, e ser o nome do projeto já enfatiza algo que a gente vem trabalhando também e lutando para isso. Todas elas são mães, né? O que é importante a gente falar, a gente está próximo aí de um dia que é significativo, que é dolorido, que é o Dia das Mães, esses eventos marcantes, né? Essas datas comemorativas são muito doloridas, são lindas, né?
apesar de o que ela está perdendo um pouco, a lindeza está virando um pouco comercial demais, mas são datas importantes, são datas de celebrações importantes, mas são datas doloridas. E a gente está próximo, né, no Dia das Mães aqui, e aí saber que existe uma lei para proteger essas mães nos acolhe, sabe? E olha só, Paula, a gente, eu quero agradecer demais também ao deputado Eros Biondini, a deputada Chiara Biondini, que nós juntos já enviamos 40 milhões de reais para a saúde. E são vários hospitais que já receberam emendas da gente para tratar a saúde. Então, diversos lados, é claro, diversas coisas, é claro, foram utilizadas. Mas aqui, ó, o Hospital Gilead Neves, a Santa Casa, São Francisco, Universidade de Ciências Médicas, Sofia Feldman, Célio de Castro, Hospital da Baleia, Hospital Evangélico, Mário Pena, Paulo de Tarso, Hospital Olijon Beres, enfim, e tantos outros que receberam recursos para tratar a saúde pública na cidade. Agora, com um projeto desse, a gente pode investir ainda mais para ajudar os hospitais a criar essas alas. Sim. Entendeu? Eu tive agora há pouco no Sofia Feldman, lá já está bem preparado, por exemplo. O necrotério está bonitinho lá, bem feitinho. A mãe chega ali, não tem aquela coisa assustadora. Entendeu? Eu tive há pouco lá visitando para saber como é que está a implantação. Essa era a minha próxima dúvida, assim, porque a gente trabalha um pouco, dentro do coach, a gente trabalha um pouco essa questão informativa, mais de conscientização, do que falar, do que não falar, né? Desse cuidado, assim, de colocar a mulher numa área específica. Tem algumas maternidades aqui que têm protocolos de identificar na porta do quarto com simbologia que é acordada entre os funcionários, que aquele quarto tem uma mãe Esse é um de protocolo anjo. gerado também na audiência pública. Exato. A gente colocou também esse A minha símbolo. dúvida é assim, como de fato todos esses entendimentos a gente consegue colocar na prática? Porque até então o trabalho do coach, a gente faz aquele acolhimento em loco, a gente vai tentando, eu falo sempre colocar toalha, né, panos quentes ali dentro do acontecimento, para não deixar que o evento em si seja ainda mais doloroso e mais traumático do que de fato já é, né, da dor de perder um filho. Então, assim, como isso vai ser transformado de fato em prática, sabe? Sim, doutora Mônica, eu inclusive já estou visitando os hospitais. Amanhã, por exemplo, vou no Hospital São Francisco, mas já fui no Sofia Feldman, já fui na Santa Casa, exatamente para poder fazer como que eles vão lidar com isso. E aí, a lei foi sancionada dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro, não é isso? Foi. Então, daí são 180 dias que ela tem, né, que a lei ela já coloca esse prazo para as pessoas se adequarem nos hospitais a como lidar com esse espaço. Como que elas vão fazer esse espaço? Então, alguns já estão criando espaço, já estão entendendo isso. O Sofia Feldman já tem um espaço, já se adequaram lá. Mas as outras maternidades ainda não, porque não chegou para eles ainda. Por exemplo, a Santa Casa, é claro que a ala menor, mas eles ainda não receberam da prefeitura o protocolo, né? E aí, talvez um treinamento de funcionários, assim, porque, né, eu falo assim, é importante demais ter um espaço, ter um lugar onde colocar, um cuidado. Mas eu falo assim, às vezes esse trato, orientar um trato de um funcionário... Mas eu acho que uma coisa puxa a outra, Moniquinha. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Também então, assim, a gente já tem uma lei. Mais uma vez, é a Lei 11.618/2023, de autoria do vereador Cláudio do Mundo Novo. E eu acho que, a partir dali, a gente vai gerando outros trabalhos, sabe? Porque já tem um espaço. Então, obrigatoriamente, se a gente tem essa lei, aí a gente vai criando... estratégias também para até a gente entrar mesmo e fazer essa formação, as pessoas entenderem e falar e entenderem principalmente uma coisa. Nossa, já está chegando no poder público. Eu acho que tem um peso diferenciado, sabe? É isso que eu ia falar, porque como eu disse, nós já fizemos reunião com o deputado Eros, deputada Chiara, volto a dizer, para a gente levar isso para o Estado. Então, eles já estão assim, super empolgados com isso. A deputada Chiara já vai fazer uma audiência pública, vai chamar vocês também para eu queria convidar a deputada Chiara aqui também. Eu acho que vai ser um bate-papo muito importante legal, com ela. Ela é uma deputada nova,
21 anos. Com uma missão maravilhosa. Ela fez 22 agora. Com uma proposta para mulheres, de defesa da vida, assim, muito importantes, muito empenhada, muito do que a gente acredita muito também. Então, deputada Chiara, já vai o meu convite, mas a gente entra em contato. Isso mesmo. Então, assim, nós trabalhamos muito juntos. Então, assim, eu já levei para ela a proposta, já levei para ela a lei, agora ela já tem a lei municipal, então ela vai criar a lei estadual, então vai precisar de muita ajuda de vocês, inclusive. Então, acho que isso aí vai fazer no Estado um barulho muito grande. Sim. Então, assim, os hospitais que, inclusive, nós ajudamos no Estado, muitos hospitais no Estado precisam saber disso, e aí, através da voz do Coxa, de vocês, nós juntos vamos conseguir chegar lá. Exatamente, eu acho que é isso. Eu acho que quando chega também, e é muito aquilo que a gente sentia falta, né, Mônica, assim, da gente ter uma pessoa que olhasse, um poder público, que a gente sabe que a gente esbarra em algumas coisas. Então, assim, esse primeiro movimento já foi feito. E já ganhamos, não é? E é isso, igual você falou. Que a gente não está mais no trabalho do coach pedindo um favor para as mães de anjo. É lei, elas têm direito. Exatamente. Né? É por elas, sabe? É uma luta por elas. Dentre tantas demandas que eu imagino que o seu gabinete tenha, Você mesmo leu a quantidade de ofícios que a gente já emitiu. Eu sou um vereador que mais faz leis para as mulheres. Então, assim, a gente está cobrando o tempo todo essa atenção às mulheres, porque a gente sabe que vocês precisam muito dessa atenção. E aí a gente trabalha muito por causa disso, né? E aí a gente já tem uma lei aprovada e por unanimidade, sabe? Eu acho que é um tema que as pessoas, quando elas entendem, e é isso que é uma das missões do nosso podcast também, é fazer com que não só mães de anjo nos assistam e nos ouçam, mas quando as pessoas entendem a importância da informação, entendem a importância de uma caixa de memórias, que não é uma coisa qualquer, entendem a importância de ter um local para colocar essa mulher para a vida daquela pessoa, as pessoas começam a realmente falar assim, poxa, vamos lutar, por favor, vamos ajudar, vamos apoiar. Então, assim, foi uma lei votada por unanimidade numa Câmara de Vereadores, na sua grande maioria masculina, né? Assim, na sua grande maioria masculina. E que nem todos têm como missão, assim como a sua, né? De essa missão ali, filantrópica, né? Exatamente, isso que eu ia dizer. Lá foi direita, esquerda, centro, todo mundo votou unânime. Ou seja, foi bacana demais isso. Todo mundo entendeu, não, gente, é necessário. É uma causa humana. Então nós precisamos todo mundo unir aqui e votar juntos. Então foi muito bacana isso. E outra coisa, é as pessoas participarem também das nossas redes sociais, né? Sim, é muito importante a sociedade participar da parte política. Mexe com entender a gente, né? Quem está trabalhando em cima da saúde pública, atenção a valores das mulheres, a valores da família, cuidados da família, cuidados das mulheres. Eu acho que isso aí é importante, então, também a gente dizer, né, que nós estamos lá trabalhando muito. Eu sou um vereador que trabalha muito, amo trabalhar, estou sempre correndo atrás para ouvir as pessoas. E eu coloquei meu ouvido atento para esse projeto, para essa lei agora, porque eu queria muito que essas mulheres tivessem dignidade. Então, quais são os direitos previstos na lei? Aqui, os direitos, quer ver? Eu fiz uma colinha aqui, ó. É porque realmente, quando a gente lê, eu também tenho... Mas é muito... Internação em área específica, separada das demais parturientes, presença de um acompanhante, atendimento psicológico. Eu conversei com a psicóloga lá no Hospital Sofia Feldman, fiquei encantado. O carinho que essa mulher tem com as mulheres que estão... que procuram o hospital, né? Não, e que estão passando esse problema, a perda emocional. Eu fiquei encantado, o carinho dela conversando comigo, feliz pela lei, feliz querendo me mostrar lá o espaço, me mostrar as condições que as mulheres são tratadas, a forma que ela acolhe as mulheres, uma relação de cuidados com elas através de uma oração, entendeu? O trato com cada uma delas, que essa
psicóloga tem. Então, sim, eu saí dali encantado, para te falar a verdade. É o espaço reservado, direito ao acompanhante, psicóloga. Psicóloga, direito a ser acompanhada por um acompanhante na rede de saúde do município. Para mim já está maravilhoso, assim, vindo igual a gente falou, assim, isso são falas que a gente sempre luta pelo coxa, sabe, assim, de relocar a mulher, de deixá-la sempre com a acompanhante, de ela entender que ela precisa de uma psicóloga, porque a negatória é imediata, não preciso de ninguém, não quero falar com ninguém, não quero, mas assim, entender esses passos. E aí, você falou do Hospital Sofia Feldman, que elas já estavam muito empolgadas, e às vezes o que falta, Cláudio, é justamente uma pessoa que fala assim, vamos fazer? Então veio uma política, veio uma lei que falou que deu até os profissionais do Sofia Feldman a capacidade de falar assim, agora é lei, vocês podem fazer. Talvez era a única coisa que elas precisavam, verdade, sabe? Talvez até era uma demanda interna que muitas vezes se barra em uma questão burocrática, se eu te falar, mas que a partir do momento que vira lei é obrigatório. Me levaram lá no necrotério. E eu fiquei super assustado, assim, de ir, né? Porque, puxa vida, isso aí num lugar desse é muito pesado, né? Mas quando eu entrei, descendo a escada, rezando, né? Oh, Deus, me dá força, me poder... Quando eu cheguei lá, um ambiente tão leve. Sim, exatamente. Tão tranquilo, no caso por ser necrotério, né? E tão organizado, tão limpinho. Um sofá lá para a mãe sentar ali. Né, um painel bacana ali para a mãe não sentir tão constrangida ou sentir mais dor ainda. Enfim, eu acho que o Hospital Sofia Feldman está de parabéns com a sua presidente, lá a diretora e todo o corpo das trabalhadoras do hospital. Sim. Vereador, você é um homem de muita fé, né? E você acabou de falar essa questão de estar no ambiente que não traz dor. Eu queria te falar uma coisa que acontece muito na nossa vivência. Quando a gente está numa ambiência de parto, que infelizmente o bebê já está sem batimento, e quando é um bebê bem acolhido, que a gente está ali, você acredita que muitas vezes, no momento do nascimento de um bebê já sem vida, a gente não tem choro, a gente tem uma sensação de paz. Eu acho que é uma sensação de fé mesmo, porque aquela mãe, ela não enxerga aquele bebê dela como um bebê sem vida, ela enxerga como filho dela. E eu acho que é isso, sabe? Da gente entender também que a fé, que essa energia, que esse amor que uma mãe tem por um filho, ele transcende essa energia e traz uma coisa espiritual, assim, de muito amor, né, Mônica? É exatamente isso. Quando você desceu para o necrotério, que poderia ser um lugar muito pesado, era um lugar calmo, era um lugar de paz, era um lugar de receber essas mulheres com respeito. E é isso que é importante para elas. Olha a mãe de Jesus, o tanto que ela sofreu. Ela recebeu a notícia, ela tinha 13 a 15 anos, segundo os estudiosos da Bíblia. Ela assumiu uma condição ali bem jovem e depois ela caminhou até o nascimento de Jesus. Depois tratou desse menino, cuidou dele, fez ele crescer, deu toda a educação, no caso de Nossa Senhora que eu estou dizendo, por quê? Porque é uma mulher forte. A mulher é uma mulher forte. A mulher tem a questão da maternidade e é forte na mulher. E quando ela viu o filho dela morrer ali, ela se uniu ainda mais na força. Mas de onde que ela trouxe isso? Veio da fé. A fé é que nos impulsiona a acreditar que eu posso, eu consigo. Eu acredito que uma mãe tem muita fé. Imagina a sua mãe, né? Imagina a nossa mãe, como que cuidou da gente, acreditou que nós poderíamos ser algo na vida, por exemplo. Né? E tem tantas mães que pensam assim e os filhos vão para outros cantos. Mas a nossa parte temos que fazer bem feito. Então, assim, se nós podemos lutar para que essas mães tenham dignidade, vamos fazê-lo. É o que eu estou fazendo. A forma respeitosa, né, de ver os nossos filhos que partiram, de valorizar a vida deles. Eu acho que não tem nada mais doloroso para uma mãe o não reconhecimento desse filho. Né? Então, assim, eu tive 3 gestações e a minha filha do meio, né, faleceu com 39 semanas dentro da minha barriga. E todas as vezes que me perguntam quantos filhos eu tenho, eu respondo que eu tenho 3 filhos. Né? Não tem como não valorizar, não tem como não contar esse filho. Verdade. Então, a mãe que viveu a perda gestacional, ela precisa ter esse filho reconhecido, ela precisa ter um espaço de cuidado, de respeito enquanto sociedade. Porque é isso que a Paula falou, né? Às vezes a gente nem... A mãe, eu falo assim, está chegando esse Dia das Mães... Dentro da família, aquela mulher que perdeu, muitas vezes ela nem recebe os parabéns.
pelos próprios parentes. Então, assim, é uma mudança de conceito dentro de casa, dentro da sociedade, dentro dos funcionários, de todo o trato daquela mãe. Ela precisa ser reconhecida como mãe, independente do filho dela estar aqui ou não. Eu acho que a gente não sabe acolher isso ou trabalhar isso nas pessoas. Eu também já ouvi pessoas dizendo que não, eu tenho 3 filhos, mas eu estou vendo os outros 2 estão no céu. Já ouvi assim, entendeu? E aí você fica assim meio que sem saber o que fazer, né? Você vai falar, o que eu vou falar aqui? Puxa vida. Né? Mas é isso, né? Eu acho que, inclusive, um dos papéis do Colcha e do podcast é o que falar, como falar, o que não falar. Então, assim, é um assunto que a gente toca o tempo todo, né? O que não falar também tem que saber, né? O que não falar. A gente fala muito sobre isso também, sobre o que não falar, o que não ouvir. Há pouco a gente fez uma postagem, a gente vai até deixar nos destaques lá do Instagram do Grupo Colcha. Se você ainda não segue, siga-nos lá no Instagram, Grupo _Colcha, e fala assim, não sei se você viu, o que você ouviu, que você não gostaria que ouvisse de novo, né? E essas são frases, assim, avassaladoras, são frases que muitas ficam ali, né? Que causam aquela dor, aquele corte, que não cicatriza, né? Então, nosso trabalho é justamente esse. Tentar não trazer mais traumas daqueles que já são suficientes. E você, sendo homem de muita fé, vereador Cláudio, uma frase que a gente usa também, eu principalmente, que normalmente sou eu que estou em loco, doutora Mônica, né? Que a gente chega em loco, a primeira palavra que elas usam é assim, Deus está me punindo. E não existe punição, né? A mulher, ela não está sendo punida por isso, né? E a gente fala que não. Fala assim, você não está sendo punida por isso. Então, assim, a gente tira essa coisa da punição de Deus e fala assim, muito pelo contrário, dentre tantas famílias, esse bebê te escolheu, né? Ele escolheu para viver o tempo que ele pôde com você. E olha que mãe importante você é, porque essa mãe, com o desmerecer da sociedade, ela se sente na dor da punição. E não é isso, né? Eu acho bonito quando vocês falam, né? Na própria audiência, eu ficava reparando vocês conversarem, falando sobre isso, porque de fato a gente precisa aprender a acolher essas mulheres, né? Nós que estamos um pouco fora, e agora eu estou mais dentro também com vocês, mas aprender a saber como nós vamos falar isso com elas. Porque eu, por exemplo, falo da palavra de Deus. Sim. Que a Bíblia diz o seguinte, em Hebreus 11:1, que a fé vem no ouvir a palavra. E a palavra de Deus, quando ela entra no coração da gente, produz fé. Então, isso aconteceu comigo. Eu tinha 16 para 17 anos, eu estava passando na Praça 7 aqui em Belo Horizonte e ouvir alguém dizer, olha, Deus ama você. Você é especial para Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E isso entrou no meu coração e mudou minha vida. Hoje eu estou com 55 anos e eu não canso de buscar a palavra de Deus, as coisas de Deus, porque me alimenta. Quando eu rezo, eu me sinto aliviado, eu me sinto sem dor, eu me sinto feliz, eu me sinto forte para ajudar o outro. A oração me leva a ajudar o outro. Sai de mim para o outro, é de dentro para fora. Então a oração me faz ser um novo homem. A Bíblia diz que quem recebeu Jesus, quem acolheu Jesus, é uma nova criatura. Eis que o que estava velho passou, agora são coisas novas. O que é velho não me interessa mais. O que eu vivi no passado não me interessa mais. Me interessa mais o hoje, o agora, para me ajudar alguém amanhã. Então, a fé me impulsiona a fazer isso. Então, o que eu sei dizer é da palavra de Deus. Talvez vocês estudaram muito na questão psicológica, psíquica, mental. Vocês conseguem ajudar também nesse lado profissional de vocês. Mas eu vou muito na questão espiritual. Exato. Quando eu vou a esses hospitais que eu vou rezar para as pessoas, então eu vou levar Deus através da oração para essas pessoas. Né? Que é muito importante, né? Cláudio, teve alguma outra ação? Você já falou que várias, né? Você já falou que já teve alguma outra ação que foi feita, mas você já falou, né? Você já esteve nos hospitais, né? Você tem acompanhado. O que você tá, o que está sendo feito agora? Você fala em que sentido? Depois do projeto, alguma outra ação foi feita em relação a outros projetos, inclusive sim, voltados para a mulher, né? Nós temos vários projetos. Nós temos um projeto que ajuda as mulheres na menopausa. Nós temos uma semana da menopausa, por exemplo, que
faz com que essa semana da menopausa seja... É outro tema que quase não se fala, né? Não se fala. E foi tão legal a gente fez esse debate lá na CAM, por quê? Porque muita gente tem muitas dores, muitas coisas que as mulheres passam e não sabe o que é. E é relativo à menopausa. Sim. O homem com a andropausa, enfim, são outro assunto que eu quero levar lá para a Câmara também. Eu vou precisar muito de ajuda de vocês também nesse sentido. Então, são projetos e leis que foram tornaram leis que vão ajudar as mulheres a se entenderem mais, conhecerem seu corpo, conhecer as suas dores, por que está tendo esse tipo de coisas. Você está sentindo frio ou calor à noite, não sabe de que é isso, de onde que veio. Então, vem da menopausa. E também a própria Secretaria Municipal de Saúde colocar isso mais em evidência para ajudar as mulheres a entenderem melhor o seu corpo. Então, assim, a gente recebeu uma pessoa lá, querida, a Adriana, que nos ajudou muito com isso. Então, foi muito importante. O que eu acho muito interessante da gente falar também, e que é muito bom a gente está falando com o vereador Cláudio do Mundo Novo, assim, sobre o projeto de lei, que já é lei, mas assim, da gente entender também que, olha esse olhar também, dele procurar pessoas para falar sobre determinado tema. Foi a equipe do gabinete do vereador que entrou em contato com o Grupo Coach. Então, assim, da gente entender também que essas pautas relacionadas às mulheres, né, a lei chama Mães de Anjo, mas eu falo que é uma lei que chama Mães de Anjo, mas que acolhe a família, né, acolhe inclusive o marido. Né? Porque tem como direito dentro da lei também o acompanhante. Que seja esse o marido, o companheiro, uma mãe, mas que tem, né? Porque é uma lei que não fala só da mulher, é uma lei que acolhe a família, né? Que é o que a gente fala muito, né? Da importância do cuidado com a família do todo, né? Inclusive com o companheiro, né? É verdade. Eu também tenho a lei que foi sancionada também, a 11.411, de 23, que é a questão da lista de espera para consultas e exames. Essa lei é fundamental. Nós estamos esperando o SIGRA, que é um programa da Prefeitura, que já existe o SIGRA, mas ele não está em vigor para essa lista de espera. Quando esse programa ficar em vigor na cidade, ele vai ajudar muita gente, muitas pessoas a entenderem os seus protocolos, os seus exames, porque vão ter acesso a essa lista de espera, vai ter acesso às suas consultas, vai ter acesso aos seus protocolos. Então, assim, essa lei foi muito importante e vai ajudar muito também as mulheres a se identificarem, a entenderem onde estão aí os seus procedimentos médicos. Porque precisa, né, fazer um pré-natal de qualidade, né, Mônica? Alguns exames, né, que são necessários, um ultrassom, alguns exames que são muito importantes também, né, doutora? Aí a gente entra num outro lugar, né, que eu falo que de saúde pública que deveria ser, assim, eu torço ainda para que a gente tenha amplitude da possibilidade de fazer mais diagnósticos, né? Porque quantos e quantos bebês aí a gente poderia evitar uma perda gestacional porque não tem acesso a um recurso de saúde adequado, um exame preventivo, enfim. Eu acho que a gente entra num outro buraco. E que a gente procura o vereador. Não é? Mas essa lei também ela é importante porque a pessoa vai ter, claro que ela vai ter uma senha para poder entrar. Isso não é todo mundo que vai entrar de qualquer jeito, não. O SIGRA ele vai ser muito bem organizado. Por isso que ele não está totalmente em vigor, porque ele está sendo organizado pela secretaria. Eu fui lá cobrar isso do secretário, doutor Danilo. Eu tive com ele e falei com ele, olha, doutor Danilo, já existe a lei, vocês não vão pôr em prática não, para poder o protocolo do SUS está em vigor. Ele falou, não, vereador, nós temos que primeiro adequar o sistema. Eu acho que o mais legal da lei da Mãe de Anjo é justamente que a gente não precisa de grandes verbas. Né? Eu acho que pôr a lei em prática para a gente é uma coisa muito, muito possível. Assim, a gente não está falando de grandes valores públicos, né? A gente está falando de conscientização, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de boas práticas, a gente está falando de olhar humano. Eu acho que de respeito, eu acho que acima de tudo. Então, são coisas muito possíveis. Eu acho que é a informação, né? É a conscientização que faz esse movimento. E a gente já trabalha isso, né? Então, quando você já trabalha isso, você vê a possibilidade. Sim. Né? Se fosse uma coisa absurda, de valores absurdos, talvez a gente teria que pedir mais atenção. Eu acho que o grande coro dessa votação casou com uma demanda,
né? Porque tá aí, 20% das mulheres precisam desse cuidado, coisas simples que podem ser feitas. Então, assim, eu acho que casou nesse sentido, né? Falou assim, vamos olhar para esse grupo, não precisa muito, né? São muitas mulheres, né? Eu gostei também de ouvir na audiência a doutora Daniela Bittar, e ela falando assim do cuidado quando ela conversou com algumas mães e entendeu das mães a necessidade de ter essa acolhida, essa conversa, esse diálogo, essa atenção, porque elas ficam muito ali na delas, ali sofrendo o luto. Sim. E isso é tão saúde pública, né? Porque o bom cuidado ali, ele acaba diminuindo a chance de um luto complicado, de uma mulher deprimida depois, de uma, né? Eu acho que são complicações que a gente olhar para este momento, a gente consegue possibilitar um luto mais saudável, né? E uma coisa puxa a outra, né, Mônica? Assim, um bom cuidado e tudo deixa de causar lacunas, e é o que você está falando, é uma política pública que anda em cascata, né? Que uma coisa vai puxando a outra e a gente já deu o primeiro passo. Cláudio, vereador Cláudio, quais são os outros projetos que estão para serem votados agora e principalmente é uma pergunta minha, como que as pessoas que estão nos ouvindo e que podem acompanhar a sua rotina na Câmara justamente para entender, para apoiar, para entrar em discussão, porque as audiências são públicas, as pessoas podem inclusive ir na Câmara, né? Como que a gente pode acompanhar essa rotina política que é importante? Quais são algumas pautas que devem entrar em vigor agora em algumas audiências, se você já tem isso, né? Obrigado, Paula, pela sua pergunta. É importante. Primeiro que as nossas redes sociais, as minhas redes, Cláudio do Mundo Novo, né? As pessoas podem participar todos os dias. Eu sou um vereador muito atuante. Vou em bases todo dia, né? Seja num bar tomar um café, numa padaria comer alguma coisa, num restaurante almoçar, vou na igreja, amo a igreja, né? Então eu estou sempre na igreja, sempre sou cantor, então eu canto nas missas, canto em eventos da Renovação Carismática Católica. Vamos ter agora há pouco o Congresso Arquidiocesano da Renovação Carismática lá na Cristo Rei. 2 de junho, né? Não, esse é um evento da Renovação Carismática, que será nos dias 13 e 14 de abril, lá no Santuário Cristo Rei, lá na Avenida Cristiano Machado. Nós vamos ter na nossa comunidade, agora dia 2 de junho, no Mineirinho. Você é o nosso convidado também, e a sua família também, para estar conosco lá, um grande evento que chama Cristel Show, a 35ª edição do Cristel Show, com o Padre Marcelo Rossi, com o Eros Biondini e Banda Mundo Novo, e também o Tiago Tomé, que é da Canção Nova. Então será um grande evento, um evento de evangelização, de louvor a Deus, de pregação da palavra, de acolhimento às pessoas que precisam. Então nós vamos encher o Mineirinho, se Deus quiser, com um grande clamor de louvor a Deus nesse dia. E também para acompanhar as demandas da Câmara nas suas redes sociais, então. Nas redes sociais, Cláudio do Mundo Novo, né? Tudo junto, Cláudio do Mundo Novo. Eu posto lá todo dia as demandas. Os projetos também você pode entrar lá e tem lá os nossos projetos já em vigor e os que já estão tramitando na casa. Eu tenho um grande projeto lá também que é para os dependentes químicos, que chama um projeto da reinserção social, ou seja, o dependente químico ele tem o seu acolhimento, nós acolhemos o dependente químico, nós fazemos uma triagem com ele, nós indicamos ele a uma comunidade terapêutica, ele fica 9 meses lá se tratando, e aí no final dos 9 meses o médico dá um laudo dizendo: você está apto ao trabalho. E aí então a gente faz a indicação dessa pessoa, seja mulher ou homem, para um emprego, uma empregabilidade. Ou seja, então é bonito isso, porque a pessoa se sente, a autoestima dele é levantada na hora. Sim, ele fica bem, ele fala: eu vou me tratar e vou ter algo para fazer. Eu vou trabalhar, eu vou ser indicado a algum lugar, entendeu? Isso é bonito. E aí então tem esse projeto também na Câmara para ser... as pessoas acompanham, então, ao longo do programa, as redes do vereador Cláudio passaram, Cláudio do Mundo Novo, são as redes sociais dele, na Câmara também tem todas as ações. Agora, Cláudio, uma pergunta minha. Uma vez que já é lei,
como que a pessoa pode cobrar da instituição sem ter que depender de você, por exemplo, ir na maternidade cobrar? Como que eu, como cidadã, como eu posso chegar numa instituição, falei, eu conheço essa lei, porque a partir de agora, desse podcast e de todas as nossas divulgações, que a gente vai voltar até a fazer mais, eu vou divulgar a lei, como que a pessoa também pode cobrar que essa lei seja cumprida? Como que a população também pode fazer essa cobrança? Porque eu acho que é um apoio em relação a isso também. E é muito fácil, Basta ela ligar no telefone que a própria prefeitura tem no seu site. Entendi. Ela pode não só cobrar as leis que foram já sancionadas pelo prefeito e que ainda não estão em vigor, inclusive de outros vereadores, e essa minha ainda está em tempo, né? Elas são 180 dias para poder colocar em vigor, em prática, né? Já está em vigor, mas a instituição ela tem 180 dias para organizar esse espaço que nós estamos pedindo. Ela pode fazer reclamações de mobilidade urbana através desse telefone que ela vai encontrar lá no site da prefeitura. Ela pode fazer reclamações também de saúde, de segurança pública, de questões de iluminação. Está muito escura aqui essa praça, preciso trocar essa lâmpada aí. Prefeitura, é com você. Está aqui na rua tal, esquina com tal, ou praça tal. A mesma coisa é a mobilidade. Olha, prefeito, o ônibus está quebrado, o ônibus está sem ar-condicionado, o ônibus não tem acessibilidade, por exemplo. Quer dizer, tudo isso nós votamos na Câmara para que o prefeito pudesse colocar em prática, cobrar das empresas de ônibus. Eu acho que talvez se a gente conseguisse, né, levar essa informação. Então, assim, se a gente conseguir pautar direitinho todas essas leis que estão lá no projeto, a gente às vezes levar para as redes sociais, é isso, né? Eu conheço a lei, tá exatamente. Aqui, é o meu direito ao acompanhante. Né? E aí a própria prefeitura já disponibilizou um número para as pessoas fazerem, então, as suas reclamações ou indicações, ou alguma coisa. E não precisa de colocar nome, você pode fazer anonimamente, você pode colocar lá. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, como a gente falou, a gente precisou do poder público e o que foi muito importante e que veio do vereador Cláudio do Mundo Novo, esse apoio, do Eros também, da deputada Chiara, do deputado Eros, assim, que vocês estão juntos nessa luta. Eu sou muito grato a eles, porque eles me incentivaram a entrar na política. Eles me incentivaram com ajuda aos projetos. Todos esses projetos também passam por eles para dar o crivo deles também, entendeu? Então, tudo passa também... Nós somos um grupo para ajudar, entendeu? E aí a gente precisou do poder público, o poder público já fez por nós, e aí agora eu quero também pedir a você que está nos ouvindo, a você sociedade, a gente está falando de uma lei aqui de Belo Horizonte, né, que a gente também está querendo crescer, mas se você não é de Belo Horizonte, se você também não é daqui do estado de Minas, você pode procurar dentro da sua cidade um vereador também, mostrar que já existe essa lei aqui, né, apresentar essa lei e correr atrás desse direito também em todas as cidades, o que vai ser muito importante, né? E a pessoa, inclusive, pode ir no Ministério Público e fazer também a sua denúncia lá. O Ministério Público aceita essa denúncia, tá, gente? É uma ação em cascata, né? Inclusive, às vezes, compartilhar esse podcast, mandar para os amigos, marcar alguém que queira essa informação, porque nós estamos falando de uma lei, quanto mais essa lei for conhecida, mais a gente luta pelos direitos, mais isso cresce, e mais as mulheres, mães de anjo, podem ser mais bem cuidadas e respeitadas. Eu acho que é isso. Né? Vereadora, a gente queria saber se você tem alguma fala final, se você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas. Mais uma vez, eu venho aqui agradecer a sua disponibilidade. Eu estive no gabinete do vereador Cláudio antes desse projeto e assim, eu vi o empenho, não foi do vereador, eu vi empenho da equipe dele, do gabinete dele, em prol desse olhar diferenciado a essas mães de anjo, que é o olhar que a gente traz aqui, com pautas muito importantes, com informação, mais essa informação. Você queria falar alguma coisa, deixar uma fala final? Eu queria agradecer a Deus, primeiramente, por nos dar essa oportunidade, né? Isso é graça dele. Agradecer a senhora Paula Beltrão, agradecer a senhora doutora Mônica Nardi, e também agradecer também a Daniela Bittar, né? Não esqueço dela, que ela também estava junto com vocês. Essa oportunidade. Agradecer a minha equipe, né? A minha equipe foi maravilhosa. A doutora Graciele está aqui comigo, o Diego também está aqui comigo, representando todo o gabinete nosso. Nossa equipe é uma equipe que trabalha muito, porque eu sou um vereador que trabalha muito, então eu ponho eles para trabalhar. Uma hora dessas estão comigo aqui.
Então a gente trabalha muito para ouvir. Eu acho que eu não posso ser um vereador medíocre, desculpa falar assim. Eu não posso ser um vereador por causa do salário, não posso. Eu quero ser um vereador para deixar uma história para a nossa cidade, para o nosso povo, para o público que votou em mim, acreditou em mim, acredita em mim ainda. Então, eu não posso deixar isso de qualquer jeito. Por isso que eu estou correndo atrás de melhorar cada dia para poder fazer ainda mais para o nosso povo de Belo Horizonte, quem sabe até do Estado, né? Já faço um convite para as senhoras aí, para a gente levar esse projeto para o Estado. Então, vocês me ajudarem a fazer, junto com a deputada Chiara Biondini, uma grande audiência pública lá na Assembleia Legislativa sobre esse assunto, e reverberar isso para todo o Brasil, se Deus quiser. É isso que a gente precisa, né? Para acompanhar, então, vocês já sabem, siga o @Cláudio do Mundo Novo, tem os projetos do gabinete dele, e fiquem também, se vocês tiverem alguma ideia, se a pessoa tem alguma ideia de algum projeto que poderia ser legal, também podia apresentar, né? Por favor. Assim, eu acho que eles são muito abertos a isso também, né? Eu recebi há pouco projetos para cultura, para música, para esportes. O que é muito importante, né? Nós vamos fazer um grande projeto de esporte aqui em BH, vai ser muito legal, com o jogador Danilo, da seleção brasileira, então vai ser muito legal. E saúde, educação, enfim, segurança pública. Eu acho que volta lá do início da primeira pergunta, né? Aonde tem uma dor, tem uma missão. Então, exatamente isso. isso. Legal. E fala um pouquinho quais que são os horários das missas do Mundo Novo. Vocês se reúnem quando? Porque além desse projeto, igual ele falou, desse currículo, assim, ele também trabalha nesse projeto da filantropia do Mundo Novo. E quando vocês se encontram? Se as pessoas quiserem estar presentes, você está em Belo Horizonte. É em Belo Horizonte, sim, né? Sim. O Mundo Novo, ele acabou de completar agora, dia 22 de fevereiro, 19 anos que estamos atuando na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O Eros, que é o fundador, e a gente está lá, eu estou lá há 18 anos com ele, né? Nós temos toda missa toda quinta-feira, às 19h30, e todo domingo, às 8 da manhã, às 9h30 da manhã. São 2 missas, porque fica muito lotado de gente, então nós dividimos em 2 missas para o pessoal ficar mais aconchegante lá. Na segunda-feira, o nosso grande grupo de oração, às 19h30, onde nós fazemos a nossa oração inicial, o terço, depois um grande louvor, depois a pregação da palavra de Deus, depois a gente despede das pessoas. E nosso maior evento é o Cristel Show, dia 2 de junho, no Mineirinho. Será uma tarde maravilhosa. Você não pode deixar de participar conosco. E aí eu vou fazer um pedido para vocês, que na missa das mães, no Dia das Mães, que eu sei que vocês vão ter uma missa especial, que vocês façam uma oração especial para todas essas mães de anjo. Claro, com certeza. Que vai ser muito importante para ela. Vereadora, eu queria te agradecer mais uma vez, queria agradecer também mais uma vez ao Grupo Zelo. Mais uma vez eu falo que esse projeto só está no ar, e por isso que eu faço questão de sempre falar e pregar esse apoio e agradecer esse apoio do Grupo Zelo. Então, mais uma vez, muito obrigada a toda a equipe do Grupo Zelo, que assim como o vereador Cláudio falou aqui, o quanto uma equipe é importante, toda a equipe do Grupo Zelo que esteve aqui com a gente também é muito importante para esse podcast. Eu pago lá do Zelo. O que é muito importante, tenho certeza que vocês estão bem acolhidos. Então, mais uma vez, muito obrigada a toda a equipe do Grupo Zelo, muito obrigada, vereador. Vou tentar trazer a deputada Chiara aqui para conversar também com a gente. Não deixem de acompanhar as redes do vereador Cláudio do Mundo Novo, para vocês entenderem os projetos, para vocês entenderem. E lembrando, a lei é número 11.618/2023. Ela ainda está para estar sancionada, né? Porque a gente precisa... já sancionou. Já sancionou. É lei. Esses 180 dias é para quê? É para a adequação dela no espaço, entendeu? Ela no foi local. sancionada em dezembro. Dia 12 de dezembro. Exatamente. Então, já é uma lei sancionada. Também você exija os seus direitos. Se você tiver alguma outra ideia de algo que possa acrescentar e algo que possa transformar vidas, assim como a gente vem fazendo aqui, você nos mande. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar, de nos acompanhar, porque isso faz também com que a visibilidade do tema chegue a tantas e tantas outras famílias. O vereador Cláudio criou uma lei para Belo Horizonte, mas que a gente sonha mais, a gente quer uma lei estadual e sequer nacional, né? A gente quer criar essas políticas de todo mundo entenderem que não é uma coisa pontual, é uma coisa global, né? Eu agradeço também ao Grupo Coxa, né, que tem mais pessoas que participam do Grupo Coxa.
e vamos que vamos para o estado agora, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez por assistirem, nos ouvirem. E estaremos aqui toda quinta-feira, às 20 horas, com episódios novos. Boa noite, tchau, pessoal. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.